Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Bachega, sou aluno de doutorado, minha orientadora é a professora Aletheia. Gostaria de agradecer o convite da professora Célia para essa apresentação aqui na disciplina de seminários. Falar sobre o trabalho, né, que eu venho desenvolvendo aí nesses últimos anos, pesquisa. E hoje eu vou falar especificamente sobre análise de gerenciamento de recursos em computação em Neva. Aqui tem um breve sumário, né, do que a gente vai abordar. Vou contextualizar um pouco sobre FOG, os paradigmas relacionados, os recursos computacionais específicos aí da FOG, os trabalhos relacionados ao gerenciamento de recursos e depois a parte de gerenciamento de recursos, os desafios da computação em Neva e aí os próximos passos que a gente tem já elaborado para o nosso trabalho. Toda pesquisa, ela sempre é um vai e volta, e a gente sempre, quando acha que a gente vai avançar, a gente tem que parar, analisar com mais detalhes algum ponto, e tentar sempre fazer ajustes, né? Eu vou demonstrar aqui ao longo da minha apresentação que isso aconteceu algumas vezes aí na minha pesquisa, principalmente por computação em borda, né, computação em névoa e a FOG serem então temas novos, né, na academia. Então, ela tem evoluído, mas ainda assim tem alguns gaps, muitos autores propondo definições. Então, esse amadurecimento faz com que a gente tenha ainda um turbilhão de informações sobre o mesmo assunto, e a gente tem que ficar filtrando e selecionando para ver para onde a gente vai percorrer. Então, o primeiro desafio que a gente teve foi definir o que era computação em névoa, né? Então, vários autores, da academia, indústria, propondo várias definições, e a gente tentando entender o que de fato era a computação em névoa. Então, a gente começou a se aprofundar nisso, que a gente chegou é que, assim como a névoa, né, é uma nuvem que é mais próxima do solo, a computação em névoa é justamente isso, né? Ela veio para complementar as fragilidades da nuvem, né? Então, tempo de resposta, latência, tudo mais. Observem que eu falo complementar e não substituir. A ideia da FOG não é substituir a nuvem. Esse desenho é um desenho que eu acho que representa legal aí o que é a FOG. Se a gente for pensar hoje em computação em nuvem, os grandes data centers eles estão localizados em pontos isolados do mundo, né? Mais cobertura em uma área, por exemplo, na América do Norte, na Europa, menos em outras áreas. Mas a computação em névoa ela vai espalhar esse poder computacional. Então, vão ter mais pontos de processamento ao longo aí ao redor do mundo. Então, isso é uma imagem que eu gosto de utilizar, que eu acho bem interessante. Bom, e aí a gente começou a pesquisar sobre a computação em névoa, a gente viu então que ela tinha algumas características, e essas características, alguns autores concordam, outros autores não concordavam tanto, e dentre dessas a gente elencou algumas aqui, a parte de heterogeneidade, escalabilidade, a parte de baixa latência, esse todo mundo bem unânime com relação a ele, a parte de trabalhar com aplicações em real time, parte de federação, uma alta distribuição geográfica, uma vez que a gente tem esses dispositivos espalhados, né, mais próximos dos usuários, então eles estão mais espalhados. Predominância de conexões sem fio e suporte à mobilidade, porque isso hoje já é uma realidade, não tem como fugir disso. Okay? Além disso, vários autores, a maior parte dos autores, eles utilizavam definições de computação em névoa com 3 camadas, que essa pirâmide que eu estou apresentando pode ser um resumo, né, do que esses autores apresentavam. Então, a gente tinha uma camada dos usuários finais e dos dispositivos, mais nessa base da pirâmide. Na camada intermediária, justamente a camada de FOG, onde eu tenho os dispositivos de rede, switch, roteadores, antenas,
que podem, né, ter algum poder de processamento capaz de já dar alguma resposta para esses usuários, ao invés de mandar tudo para a nuvem. Aí sim, a nuvem é a camada final, a camada mais no topo, em que essa tem o poder de processamento quase que infinito, né? O grande lance da nuvem é que ele dá essa sensação para a gente, né? Poder de processamento infinito, poder de armazenamento infinito. Embora a gente saiba que não é infinito, até porque se paga por isso, né? Mas ela passa essa sensação, né? Armazenamento ilimitado dos serviços na nuvem. Então, essa sensação de infinito da nuvem é interessante. Então, a névoa ficaria justamente nessa camada do meio, tentando não levar tudo para a nuvem, e o que não fosse possível, que ela não desse conta, ou que por algum motivo ela detectasse que não é com ela manda para a nuvem, e a nuvem resolve. Nessa pesquisa que a gente fez, a gente chegou na conclusão de que as 3 camadas, elas são suficientes para representar a nuvem, até porque outros autores, uma minoria de autores, eles utilizam outras camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6, várias. Então, esse aqui é só um comparativo de mostrar que, embora outros autores apresentem outras camadas, todas elas têm a mesma função. Na verdade, ele só pega a camada de névoa e destrincha mais ela, quebra mais ela em outras camadas intermediárias. Mas ela sempre tem o mesmo objetivo. Então, o que um autor, né, dessa tendência de 3 camadas considera que está dentro da camada de fog, o outro autor ele só quebrou mais, mas ela não passa para a camada de nuvem e nem fica na camada de usuários, ela fica ali numa camada intermediária também. Tá? Então, é só uma forma de demonstrar. Mas, como eu disse para vocês lá no início, como é um termo novo, uma pesquisa que está amadurecendo aí nos últimos anos, essas propostas surgem, esses autores apresentam as suas motivações para terem aí essas diversas camadas. Mas a mais aceita realmente é a de 3 camadas. Bom, o que a gente observou também é que quando a gente falava de fog, né, de computação em névoa, outros autores utilizavam outros termos, ou existiam outros paradigmas relacionados à computação mais próximas dos usuários finais, em que elas recebiam outros nomes e elas tinham outras características que não eram a FOG. A FOG ela é considerada ela tem uma abrangência maior do que as outras definições. Então, por isso, ela é bastante utilizada, mas ela não é única, tá? Então, existe, por exemplo, a computação de borda, que é um termo que é bastante utilizado, inclusive muito confundido com computação em névoa. Então, geralmente, você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, eu estou estudando sobre computação em névoa. A pessoa tem computação em névoa? Você fala, computação em névoa. Falo, não é computação em borda? Aí fica sempre essa discussão, né? Mas, pelo que a gente pesquisa, alguns autores que a gente segue, eles direcionam que a FOG ela é mais abrangente, tá? Ela é mais completa do que a computação de borda, especificamente, que seria o ED, né? Mas existem outros, existe Cloudlet, existe computação computação mobile ad hoc, várias outras definições. Todas essas outras definições fez a gente parar e falar, bom, ok, vamos seguir com FOG, mas para que a gente não tenha qualquer problema de que os leitores não entendam o que a gente quer dizer com FOG, vamos pesquisar e contextualizar a FOG em relação a esses outros paradigmas computacionais. E aí, com isso, a gente pegou e fez esse artigo que a gente apresentou agora no Closer. Inclusive, se tiver tudo certo com o cronograma, né, e der tudo certo, já que eu estou gravando esse vídeo com antecedência, eu estou apresentando para vocês no dia 29 de abril, e eu fiz a apresentação sobre esse artigo no Closer no dia 27, que foi na quarta-feira. Então, só para vocês
entenderem. Então, esse artigo é um artigo que a gente fez para contextualizar aí sobre todos esses paradigmas. Ainda seguindo, né, naquele vai e volta, a gente começou a pesquisar sobre a alocação de recursos e a gente parou e falou, tá, ok, mas todo mundo fala de um tal de fog node. O que é um fog node? Né? Bom, então o fog node é um elemento que está ali dentro da camada de fog, nessa contextualização das 3 camadas aqui. Mas ele é essencial. Então vamos avançar um pouquinho a pesquisa para ver o que é fog node? Vamos. Aí a gente parou o nosso trabalho, então vamos pesquisar sobre fog node. E aí a gente também gerou uma publicação em que a gente fez no ano passado, em julho do ano passado, sobre a perspectiva computacional do FogNode, tá? Já que isso era importante para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a gente também fez essa pesquisa para definir exatamente o que seria esse componente. Bom, especificamente aí sobre a alocação de recursos, então, a mesma coisa. Então, vamos pesquisar o que a academia tem falado sobre a alocação de recursos? Vamos. E aí a gente tinha uma ideia, e a gente saiu pesquisando várias surveys, várias pesquisas, vários trabalhos que estavam disponíveis, bons trabalhos disponíveis, e a gente percebeu que o que um autor chamava, por exemplo, de estimativa, o outro chamava de provisionamento. O que um autor chamava de descoberta, o outro chamava de selection. Então, a gente, mesmo todas essas pesquisas elencadas, inclusive, se vocês depois tiverem interesse em saber quais são essas pesquisas, né, porque eu não citei os autores aqui só para não poluir mais aí o slide, mas todos esses autores, cada um tinha ali uma definição. Embora uma maioria tivesse aqui uma definição sobre alocação, a maioria usasse o termo scheduling, mas tinha uma variação muito grande do que os autores falavam sobre o que era o gerenciamento de recursos na computação em névoa. Bom, ok, então com isso a gente fez essa análise e a gente chegou nessa conclusão de que a gente poderia resumir todas aquelas etapas em 4 ou 5 etapas, que são estimativa, descoberta, alocação, monitoração e, gerenciando tudo isso, uma orquestração. Legal. E aí também fizemos, então, uma publicação sobre essa parte de orquestração na CM Surveys, isso foi agora, no começo desse ano, sobre orquestração na computação em névoa, tá? Então, continuando aí com o nosso trabalho, nesse trabalho de vai e volta aí, então a gente fez esse trabalho sobre orquestração. Além disso, né, então temos alguns desafios, a FOG tem alguns desafios, como a falta de padronização, ou falta de modelos de bilhetagem, sobre provedores de serviços de FOG, gerenciamento de energia, segurança é um tema muito, muito, muito estudado, muito discutido, e a gente tem ainda também os nossos desafios para desenrolar o nosso trabalho, né? Então, quais são os próximos passos? Publicar, assim como a gente fez para a parte de monitoração, a gente ainda tem que fazer para a parte de alocação de recursos, para a parte de descoberta de recursos e para a parte de estimativa. A de alocação de recursos e de estimativa já estão muito bem encaminhadas, possivelmente na data da apresentação com vocês, elas já vão estar sob análise de algum periódico que a gente já deve ter submetido. Além disso, a gente tem que propor métodos para descoberta de recursos e para alocação de recursos. Para alocação de recursos, eu já tenho trabalhado junto com o meu grupo ali, da professora Leté e alguns outros colegas, e também com o professor Marota, no método específico para alocação de recursos de FOG. Então, ele faz uma análise de qual recurso está disponível, qual é o melhor que adequa aí à necessidade do usuário para fazer essa entrega. Para a descoberta de recurso ainda está um pouco mais à frente, ainda não tem, já tem algum direcionamento, mas ainda não está tão bem adiantado quanto o de alocação. E é isso, agradecer a oportunidade mais uma vez, a professora Célia, e me colocar à disposição, caso tenha qualquer dúvida,
Eu tentei apresentar dentro do tempo exigido aí para aula de seminários, mas eu estou à disposição, caso alguém tenha interesse nessa área de computação em névoa, podem entrar em contato comigo, que vai ser um grande prazer conversar com vocês. Agradeço, até logo, tchau, tchau.